Gravando. Bom, meu nome é Deise da Rocha King, mais conhecida como Deise King. Entrei na Fundação Osório em março de 71 e saí em 1977. Fiz parte da primeira turma de segundo grau da Fundação e entrei lá por livre e espontânea pressão. Porque eu era assim meio que rebelde sem causa. Não era tão rebelde, mas eu morava com uma madrasta, gente. Então, ela queria se ver livre de mim. E uma amiga dela, que a filha estudava na Fundação, indicou, né, essa maravilha de lugar para que ela pudesse se livrar de mim. E me colocou na Fundação interna. Eu morando pertíssimo da Fundação. Eu ia e voltava a pé quando eu queria. Mas fiquei lá, acabei conhecendo várias pessoas boas, várias pessoas ruins, e fiz um grande número de amizades com muita gente bacana. E aprendizado de lá é o que me deu a base de tudo que eu sei até hoje. Eu não tenho que dizer quanto ao aprendizado, que para mim foi o melhor que eu pude ter na minha vida. Que nem colégios públicos que tem bons professores, bom tudo, eram professores do Colégio Militar, eram excelentes professores, eles exigiam muito da gente. A nota mínima era 7, todas aqui podem confirmar isso, era dureza, era ralação. Tinha aquela história de ficar depois do horário estudando na sala lá em cima, antes da gente dormir. As provas eram super puxadas. E a gente, no caso, eu acho que foram os melhores momentos das nossas vidas, como a gente pode dizer, éramos felizes e não sabíamos. É isso aí. Pode? Gravando. Ai, gostei do leque, tá muito chique. Eu abano. Gente, ela vai gravar isso. Tá gravando, Solange? Tá gravando, Solange? Vai lá. Fala! Já pode? Eu me chamo Luísa Helena Glicério do Espírito Santo, mais conhecida como Leninha. Entrei na Fundação Osório nos anos 70 e foi uma opção porque minha mãe estava se separando, tinha uma amiga que era da Fundação Osório, falava muito de lá, e aí eu acho que para poder fugir um pouco da saída da minha mãe, da separação da minha mãe, eu resolvi ir para a Fundação Osório para poder ficar vivendo, né, conhecendo a realidade da Fundação Osório. A Fundação Osório representou muito na minha vida, até em função de eu ter várias colegas e depois se tornaram minhas filhas de colégio. Pessoas que têm um significado na minha vida até hoje. E a Fundação foi assim uma espécie de escola de formação para tudo que eu sou hoje na vida, né? Eu acredito que a minha profissão teve influência na Fundação Osório. Hoje sou uma assistente social, trabalho com terceira idade, algumas coisas que eu faço na vida. No dia de hoje, eu me inspiro na questão da Fundação Osório. E a Fundação Osório foi tudo de bom na minha vida. Foi tudo de bom no sentido de que a gente teve as melhores amizades. A gente era livre para poder escolher entre o bem e o mal, né? Saber o que você tinha que fazer realmente. E eu acredito assim que se não fosse a Fundação Osório, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Ai, que linda! Uhul! Clima de quê? Fundação Osório, quanto? 70? Começa a continuar. Gravando. 75. 6. Meu nome é Wilma. 76. Entrei na Fundação Osório em 1976, porque a minha mãe, ela perdeu o nosso pai. E nós viemos do Nordeste sem pai e ela achou melhor colocar a gente no colégio interno, até porque ela não saberia dar educação a 3 filhas sozinha, sem pai. E aí ela achou que na Fundação Osório nós estaríamos guardadinhas, não ia namorar, não ia fazer bagunça, o que aconteceu o contrário, né? Porque lá foi assim uns momentos de muita tristeza, porque você fica no colégio interno, sozinha, sem família. Só que depois eu vi que a família Fundação Osório era maravilhosa, era demais. Foi ali que eu criei assim a minha base, né, para a vida. Foi lá que eu aprendi
a viver, a me defender e ver a vida com vários amigos, né? E tudo que eu tenho hoje, eu agradeço assim à Fundação Osório. Como diz a nossa amiga Daisy King, nós éramos felizes e não sabíamos. E hoje nós somos, assim, amigas para sempre, né? Fizemos amizades ali que nunca mais vamos esquecer, né? Então, Fundação Osório foi tudo na minha vida. Obrigada. Gravando. Bom, meu nome é Wilda Maria Lima Correia. Entrei para a Fundação Osório em 1973. Saí de lá em 1977, porque minha mãe saiu do emprego e nós tivemos que começar a trabalhar. Isso eu estava com 17 anos. Então, a fundação foi uma espécie de prisão, né? Que a gente ficou lá esses 4 anos, porque a gente tinha uma visão de tolhida. A gente se sentiu tolhida na hora que entrou na fundação. Só que quando a gente entrou lá, apesar das grades e dos muros enormes que a escola tinha, nós conhecemos pessoas maravilhosas e pessoas que ensinaram pra gente o que é a vida, né? O que a gente ia ter de encarar no mundo lá fora, porque a gente era meio filhinha de mamãe, muito cuidadinha, muito neném. Então lá a gente aprendeu a se virar, né? E a reagir, e a enfrentar, e a passar pelos obstáculos com mais facilidade, porque a gente tinha em quem se apoiar. Porque todas as meninas da Fundação Osório, sem exceção, e muitas delas estão aqui hoje para dizer isso pra gente, umas ajudavam as outras. Então a gente nunca estava sozinho. Fosse o problema que fosse, a gente estava junta. A gente passava pelo problema junta. Então a gente não podia se sentir sozinha, né? Era uma solidão coletiva, a gente se ajudava. Então foi uma época excelente, toda a nossa formação moral foi dada pela Fundação Osório. Tudo que a gente tem de bom como pessoa, como ser humano, foi lá da Fundação Osório, né? Além dos nossos pais. A Fundação ajudou a preparar o nosso caráter. Então, eu hoje sou advogada, sou tributarista, trabalho na KPM, estou me aposentando agora, logo no dia 5 de abril. E devo toda a minha formação e toda essa garra que eu tenho, toda essa vontade de ir atrás do que eu quero, do que eu preciso, do que é certo, eu devo à Fundação Osório. E as pessoas que eu conheci lá, que são amigas eternas. É isso. Wilka Maria. Peraí. Começa. Meu nome é Wilka Maria Lima Correia. Hoje eu tenho o nome de Wilka Maria Correia de Souza, porque fiz a graça de mudar o nome quando me casei. E entrei na fundação em março de 73. Sofri horrores nessa entrada. Chorei montes de lágrimas. Porque eu achava que a minha mãe podia ter deixado a gente estudar aqui fora veio aquela revolta de adolescente, de que a mãe tomava conta da família dela e nós ficávamos do lado de fora dessa família. Mas aí, com pouco tempo lá dentro, eu encontrei vocês todas, né, e mais algumas, e principalmente a Ness, né, que foi a pessoa que fez aquele denguinho da mãe. Eu sempre muito manhosa, sempre muito educada por vovó. Fiquei fresca. Fiquei me sentindo completamente abandonada, mesmo tendo as minhas irmãs lá dentro. E aí a Ness veio com aquele jeitinho todo doce, agradando, querendo saber o que me deixava tão triste, não sei o quê. E isso fez com que eu me sentisse querida. Protegida. Não, querida. E aí comecei a ter amizade com a Ness, que foi puxando a corda para todas as outras, né? Porque sempre fui muito tímida, muito calada, muito na minha. E isso dificultava, como dificulta até hoje o relacionamento com outras pessoas. Então naquela época, a Ness foi assim, um anjinho mesmo na minha vida, dentro da fundação. E aí eu comecei a me enturmar mais, comecei a conhecer as outras pessoas, começava a admirar as pessoas que eram opostas a mim, como a Gorete, por exemplo, como a Tânia e outras pessoas que eu não vou lembrar o nome agora. Mas pessoas que tinham um comportamento oposto ao meu, quer dizer, falavam mesmo,
brigavam mesmo, não tinham medo de nada, nem de ninguém. E, de certa forma, eu admirava isso. Então, com o tempo, eu fui começando a gostar dessas pessoas também. Porque elas eram diferentes de mim, mas elas me faziam bem. Porque elas me mostravam que eu podia ser mais do que o que eu era. Quer dizer, não precisava ser aquela coisinha quietinha, caladinha, toda na sombra, que eu vivia na sombra da irmã, né? E isso é tão verdade que até nas provas, quer dizer, só na prova de desenho, vamos falar a verdade aqui, só na prova de desenho que ela me substituía assim integralmente. Até que nós perdemos a Gogó. Gogó a professora Glória, né? É, a professora de desenho. E aí veio um professor novo, eu só tirava 9 e 10 em desenho, eu era uma expert. E aí veio o professor novo, eu não lembro o nome dele agora, e eu tirei, não pude fazer a arte que eu fazia toda a prova. E aí tirei 6 na prova. O professor ficou surpreso, afinal eu era um excelente aluno em desenho. E me chamou para saber o que tinha acontecido, se a mudança de professor tinha provocado tamanho estrago. E aí, como eu sempre fui criada pela mamãe, na base da verdade, não pode mentir, não pode esconder, eu virei para ele e falei, não, eu nunca fiz uma prova de desenho, sempre quem fez foi a minha irmã, se o senhor quiser me dar 0 agora, pode dar. Esta prova fui eu quem fiz. E pela minha honestidade, pela minha sinceridade, a minha franqueza até ingênua, ele não me tirou ponto nenhum, me deu os 6, mas ficou de olho em mim. E aí eu comecei a realmente ter que estudar desenho, a Wilda começou a me ensinar desenho e não fazer para mim, e eu comecei a tirar melhores notas. Quer dizer, dentro da fundação, em termos de estudo, foi a coisa que mais me marcou, porque ali eu vi que a minha mãe tinha plantado uma sementinha muito importante dentro de mim, que era a verdade acima de qualquer coisa. Então hoje a minha vida é conduzida em cima disso, da verdade. Não importa se eu vou ferir, se eu vou me ferir, mas a verdade sobretudo. Com relação à amizade, eu acho que nunca mais eu fiz amigos como fiz ali. Porque eu mudei um pouquinho, mas fui pouquinho. Não fiquei tempo suficiente na fundação para mudar bastante. Então continuo tendo dificuldades de relacionamento, continuo sendo uma pessoa muito na minha. Se a pessoa se chega, ela vai ser minha amiga pro resto da vida, mas se não chegar, acabou. Porque aqui não vai. Então, mas de qualquer forma eu tenho certeza da amizade da fundação e de alguns poucos amigos que fiz fora da fundação. Me deu uma base, a fundação me deu uma base do que era a vida mesmo, né? O que era importante para a gente ser feliz. O que é importante levar a sério, o que é importante não levar tão a sério. E assim eu fui levando a minha vida. Quando eu saí da fundação eu também chorei, do mesmo jeito que chorei quando entrei. Porque ali eu estava deixando muito mais do que a escola cheia de grades, a prisão, como eu chamava, até para agredir minha mãe, você colocou a gente numa prisão. Mas eu deixei amigos de verdade. E isso é tão verdade que a gente está aqui 30 e tantos anos depois contando a história. Então eu acho que a fundação foi uma coisa importante na vida de todas nós. Cada uma no seu nível de compreensão, cada uma na sua conduta de vida, mas foi importante. E lá eu vi coisas que certamente eu não teria tido a oportunidade de ver aqui fora. Justamente pelo que a minha irmã falou, a superproteção da família, da vovó principalmente, que era quem cuidava da gente. Então a gente não teria a oportunidade de conhecer as coisas que a gente conheceu lá dentro e saber diferenciar o bem do mal, o bom do ruim. Então a fundação realmente faz parte de um pedaço da minha vida que não tem preço, não vai ter paga nunca. E principalmente por causa de vocês. Porque eu acho que a gente não se viu, quantos anos a gente não se vê, nunca mais a gente se viu. E hoje a gente está se encontrando, é como se a gente estivesse se vendo todos os dias. Uma delícia isso, sentir isso é muito bom. Então é muito, muito gostoso. Eu sou muito grata à minha mãe por ter colocado a gente lá, apesar de ter feito da cabeça dela um inferno no início.
Mas ela sabe disso. Eu sou muito grata por a gente ter entrado lá, ter tido as oportunidades que a gente teve. E aqui fora, com a base que a gente teve lá, a gente pôde realmente construir uma vida, uma família. Hoje eu sou administradora de empresas, já trabalhei em grandes empresas. Hoje trabalho em uma pequena empresa, mas sou uma peça importante dentro da empresa. Eu me sinto importante, eu acho que meu chefe também acha isso. E sou feliz, quer dizer, com as nossas limitações, com os nossos problemas, mas me sinto uma pessoa realizada. Em todos os sentidos, inclusive das minhas amigas. Olá, eu sou Janilma Veloso. A minha irmã Wilma já também deu um pequeno relato. Nós somos irmãs. Eu fui para a Fundação Osório com 16 anos e foi também realmente por causa de termos vindo assim do Nordeste, a mamãe preocupada, porque eram 4 filhos menores para criar uma dificuldade, nós vamos botar na Fundação Osório. Então a gente achava que a Fundação Osório era uma prisão. Realmente, a princípio, a gente chorava um pouquinho, sentia a falta da família, mas com o tempo a gente foi criando elos de amizade. Foram elos de amizade, porque eram dificuldades, passávamos o dia, a noite, conversávamos, tínhamos diálogo com as amigas, eram nossas psicólogas, nossas amigas, nossas mães. Então a gente comia, a gente dormia com toda aquela turma. Uma turma que eu passei durante uns 3 anos, muitas passaram mais anos. Mas o que deixou para mim, saindo, me deixou assim uma grande saudade, mas também foi muito bom porque saímos de lá fortalecidas, sabendo o que é uma amizade, né? O que é assim uma educação, um estudo. Conseguimos passar em concursos, tivemos uma base educacional, um estudo. E hoje estamos aqui de volta no futuro, né? Voltamos e estamos assim comemorando, né? Esse grande elo de amizade, porque a amizade é tudo e a vida é bela e a gente deve sempre comemorar. Fundação Osório, eu amo todas vocês. Começa de novo. Tá. Meu nome é Solange, vulgo Gorete, como todo mundo me conhece. Eu entrei na Fundação em abril de 73, já entrei um pouquinho atrasada. No início que eu entrei na Fundação, eu era assim, bem revoltada, porque eu já era rebelde quando eu vivia com meu pai era militar. E ele achava que me colocando no internato e as coisas iam melhorar. Só que fez efeito contrário, né? Eu piorei. Então, quando eu cheguei na fundação, meu primeiro ano de Fundação Osório, eu briguei com a turma inteira na minha primeira semana, eu brigava com todo mundo, eu dizia que ia bater em todo mundo, mandava fazer fila, eu era revoltada, eu era brigona. Mas com o tempo, a fundação se tornou a minha família e eu fui assim, começando a me encaixar, né, naquela nova família. E conforme eu me afastei da minha família, pai e mãe, a minha família passou a ser a fundação, as amigas da Fundação Osório. Então eu passei a viver aquilo ali intensamente e aprendi a me virar lá dentro. Eu era conhecida como a sacoleira, a mombeira, o que fosse, porque eu vendia de tudo para me virar. Até hoje. Eu vendia de tudo, até a roupa do corpo eu vendia, a diretora gostava de uma blusa, eu tirava e vendia, era meio doida. E fiquei 6 anos na Fundação Osório, tive a melhor educação que eu pude, melhor do que lá fora, até melhor do que meus irmãos. E o que eu levo hoje da Fundação Osório as amizades que eu fiz lá, a base que eu tenho hoje para minha vida, a educação, a base da educação que eu tive lá, né, que eu levo até hoje para minha vida. Hoje em dia eu sou professora, não trabalho atualmente como professora, trabalhei 6 anos, estou trabalhando numa empresa agora no setor administrativo e assim, sou muito grata por todos os momentos que eu passei e tenho muita saudade de todas da Fundação, amo todas vocês. Ah, lindinha. Fala seu nome. Meu nome é Sheila, moro de Queiroz. Mora em Niterói? Não, hoje eu tô morando aqui na freguesia. Mas a minha vida foi muito tumultuada, né? Tive
vezes, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, depressões. Eu achava que não conheci pessoas assim, parceiro, né? Quando eu achava que era, não era, né? Me desiludi, tive muitas desilusões. Então eu fui trabalhar, trabalhei 7 anos num banco, depois saí, depois não consegui arrumar emprego de jeito nenhum. Aí fui tentar fazer uma faculdade que por acaso, por obra divina, me deu a faculdade de graça, né? Eu tava fazendo, eu sou da terapias naturais, né? Eu tava fazendo massagem, aquela coisa tudo zen. Aí a faculdade lançou um curso que englobava tudo para ser superior, ótimo. Eu entrei, tive amigos que me ajudaram muito, aí teve um amigo meu, olha, eu pago a sua faculdade durante 6 meses, você se vira. Aí fazendo e nada de arrumar, de repente o MEC ou a medicina não gostou desse curso e cortou. Então a faculdade teve que reembolsar, então, ou dava o curso pra gente, ou a gente botava na justiça. Aí eu falei assim, vou fazer, né? Tava no desespero, ganhei a faculdade. Vou fazer. No meio que eu tô fazendo a faculdade, parece doenças na minha família. Uma irmã que se drogava, né? Tem 2 filhos, sei o quê, morreu com câncer no esôfago. Depois, no caminhar, veio a minha mãe. Aí a faculdade foi ficando pra trás, ficando. Aí a minha mãe faleceu em 2008. Aí depois veio uma outra irmã. Aí sobrou pra mim uma irmã que tem problemas neurológicos e ainda por cima é alcoólatra, né? E vivia pelas ruas como mendiga, né? Aí eu tive que internar, eu tô resumindo, resumo, né? Aí eu consegui botar ela internada, né? Hoje estou sozinha, sou eu e a minha irmã. Tive que vender a minha casa, a casa minha não, a que minha mãe morava com ela. Porque a minha irmã deixou um sobrinho marginalzinho, também viciado, que já estava os comparsas dele estavam querendo já invadir, estavam querendo vender droga dentro da casa. Aí eu vendi a casa por qualquer preço, estou sem casa. Agora hoje eu estou tentando sobreviver. Aí eu não tenho casa, moro numa casa de uma amiga que me prestou um apartamento. E vou ver se consigo arrumar uma casa pra mim. E assim estou eu. Só tentando viver o que me resta ainda de tempo. Muito tempo! Muito tempo! É insistente. Vai. Meu nome é Lucinesse Vicente Ferreira Hamilton. Nome de ladrão de cavalo, né? Muito grande. Eu entrei na fundação em 1973 e fiz até o último ano do 2º grau, né? Saí com mulheres incríveis, maravilhosas, mulheres que eu hoje sou o que sou porque elas estiveram lá do meu lado, me ajudando, me fazendo crescer. E eu entrei pela Fundação Osório porque eu tive que fazer uma decisão muito grande na minha vida, de tomar uma decisão muito grande na minha vida aos 9 anos de idade, que era ou eu ia para a fundação ou eu passava fome. Então, meus pais tinham se separado, teve uma briga muito grande, meu pai bateu na minha mãe bateu no meu pai, sangue para todo lado, aquelas coisas, né, tão boas, tão bacanas, tão maravilhosas, né, de vida em família. E a partir daí, a minha mãe, que não tinha muita educação, ela tinha que começar a trabalhar, ela tinha que fazer alguma coisa para sobreviver. Meu pai não deu 1 centavo, parou de pagar a nossa casa. Eu lembro que eu pensava assim, meu Deus, eu não sei se amanhã eu vou ter, sabe, um teto, se eu vou ter que estar na rua, morando, né, embaixo da ponte. E quando a oportunidade da Fundação Osório apareceu, para mim eu agarrei com unhas e dentes. Então quando eu entrei na fundação para mim foi um presente muito grande. E se tornou assim muito maior porque eu tive mulheres maravilhosas lá dentro, como essas todas as mulheres maravilhosas que estão aqui do meu lado, né, que cresceram juntos, nós crescemos juntas, mas também aquelas que nos ensinaram a ser o que somos hoje. E depois que eu saí da fundação, eu fui para os Estados Unidos, com a cara e com coragem, com uma mão na frente e outra atrás, sem medo, sem documento,
mas eu sei que eu só pude fazer isso por causa da Fundação Osório, porque eu não tinha nada a perder. Da mesma maneira, quando eu entrei na Fundação Osório, eu não tinha nada a perder, tudo a ganhar. Quando eu saí do Brasil, que foi a minha primeira viagem, eu nunca tinha andado de avião, eu não falava a língua, eu sabia ler, sabia escrever inglês, mas não conhecia ninguém. E então chegar lá praticamente sem família, sem amigos, sem dinheiro, sem nome, sem ninguém, foi como o que aconteceu comigo na Fundação Osório em 1973. Então, para mim, eu já estava escaldada, eu já estava pronta para essa nova etapa. E até lembro que o primeiro lugar onde eu morei lembrava muito a Fundação. E era um lugar que eu até sentia que tinha luxo nele, porque na Fundação a gente dividia um dormitório com 20 e tantas beliches. O nosso armário era, sabe, uma coisa assim muito pequena, uma portinha, né? E esse eu tinha um quarto com uma cama e um banheiro para mim. Eu não tinha chuveiro, mas eu tinha um banheiro, eu tinha uma pia, eu tinha um vaso sanitário. E eu me sentia assim, né? Maior luxo. E foi a Fundação que me deu essa força. Porque eu tinha muita gente que chorava lá, meninas de outros países. Eu conheci meninas da Austrália, da África do Sul. Inclusive a menina que eu conheci da África do Sul, ela estava... tinha que realmente viver com essa coisa de divisão, né, de apartheid, essas coisas todas, que nós não tínhamos essa divisão. Então eu conheci muito dessas moças e eu sei que eu dividi muito com elas por causa da Fundação Osório, porque para elas essa experiência era nova, mas para mim era a minha segunda carreira, né? Então eu me sentia assim muito preparada pelas mulheres maravilhosas que eu tive na minha vida. Minha avó foi importante demais. Para falar da Fundação, a Maché, que foi assim uma pessoa que pegou um diamante, como ela dizia, né? Nós todos éramos diamantes brutos e que lapidou, né? Que eu aprendi a andar, aprendi a sentar, aprendi a comer numa mesa posta. Sei hoje em dia pôr uma mesa por causa dessa mulher que teve a vontade, a dignidade e também a generosidade de pegar uma menina da periferia do Rio de Janeiro que morava praticamente quase que dentro de uma favela em Bangu para se tornar, né, naquela pérola que ela achava que todas nós éramos. E eu sou muito grata, que Deus a tenha em bom lugar sempre. Muito grata a ela, muito grata a Dona Glauce, que batalhou aquela parte que hoje nós todas temos, que nós que somos administradoras de empresas, a Wilka é administradora de empresas, eu sou administradora de empresas internacionais, que pegamos também aquela base, né, com essa mulher maravilhosa que foi a Dona Glauce. E, claro, todas essas meninas, né, continuam meninas. Obrigada pelo meninas. Obrigada pelo meninas. Todas essas meninas aqui e as que não puderam estar aqui hoje, né, que foram a base do que eu sou hoje como mulher. Que sou muito feliz por estar aqui hoje. Esse é um presente que eu venho procurando pelos últimos 30 anos. Muito bem. Parabéns, então. Então, parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Agora vamos nós aqui. Vamos nós agradecer em conjunto. Agradecer. Coletivamente. Deixa eu levantar. Vem, Deise. Aqui, pingando de suor. Deise, agradece aí. Deise é a mais velha, Deise fala. Leninha, vem falar agora. Vamos agradecer. Mas sem graça, né? Leninha, vem, fala você agora. Vai, Leninha, sua palavra é sua. Agradece. Agradece. Vamos lá. Em nome de todas nós. Vem, Karen. Olha, eu sou puxa-saco da Nessie. Eu também. Então, por causa disso, nós agradecemos muito por ela estar aqui com a gente, por reunir a gente e
por gostar da gente. Esse momento tão importante que vai ficar por mais aí 30 e tantos anos. Deus quiser. Deus quiser. E que ela volte logo. Até pra desfilar de novo no carnaval que vem. Amigas para Vem, espera, vai isso, vai esse copo. São tantas gente, é cachaça que não pode faltar. Show de bola. Para São onde tantas agora? emoções. Aperto vermelho, né? Aqui, ó, gente, isso aqui é... Somos demais. Isso aqui é Demais, 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 demais. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Só não soma não, hein, gente? Não soma não, porque a gente vai ganhar. Fechou.